Há homens de Deus que têm um ministério mais extenso e mais público. Há homens de Deus na terra que têm um ministério mais elevado do que outro. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que há pessoas na terra que têm um ministério mais santo do que outro, que ele seja mais crente do que o outro, que ele seja de mais comunhão com Deus do que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na obra de Deus existem obreiros que têm um ministério de maior extensão, que têm um ministério de maior visibilidade. Por exemplo, eu vou ser claro aqui com vocês. Eu poderia me comparar com o Billy Graham? Não. O Billy Graham teve um ministério mundial. Sim ou não? Mundial. Tem pessoas que têm um ministério apenas local. Deus só chamou ele para ser pastor ou mestre naquela localidade. Sim ou não? Tem outros que têm um ministério de ensino nacional. Outros têm um ministério regional. Outros têm um ministério universal. O maior problema hoje é que, às vezes, quem tem um ministério local quer criticar o que tem um ministério o quê? Nacional, ou então regional, ou então mundial. Aí, às vezes, ele fica, é porque estão idolatrando ele. É porque, queridos, é claro que se Deus usa um pregador, se Deus usa um professor, se Deus usa um doutor, as pessoas vão espalhar o nome dele, vão espalhar o nome dela, sim ou não? Sim. Mas isso não quer dizer que aquele que tem um ministério de maior proporção, um ministério grandioso, o que tem um ministério pequeno também é abençoado por Deus ou não é? Sim, é. Então olha para cá, está filmando direito, irmão? Tu que tem um ministério grande, não despreze quem tem um ministério pequeno. E quem tem um ministério pequeno, não despreza quem tem um ministério o quê? Grande. Por quê? Porque Paulo diz claramente que nenhum é alguma coisa. Quem faz crescer é o Senhor. Está lá em 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 3. Pois quem é Paulo? Olha aí, quem é Paulo? E quem é Apolo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha, o que Deus deu a cada um. Vai, o que mais? Eu plantei. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então olha para cá, se Deus deu o ministério para alguém de nível nacional, glorifique a Deus, porque o Deus que trabalha em ti, que te deu o ministério local, vocês dois estão contribuindo para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Agora, irmão, hoje tem inveja demais, não é assim? Hoje tem competição demais, hoje tem intriga demais. Às vezes alguém começa a crescer, Deus abençoa ele na internet, abençoa na igreja, abençoa mundialmente, e alguém começa, eu não sou pregador de internet. Você tem que ser pregador de internet, pregador de rua, pregador de casa, pregador no cabaré, pregador para motel, pregador para tudo. Agora é o seguinte, se Deus te chamou só para tu estar no palácio, porque a Bíblia diz que Deus colocou Daniel aonde? Palácio. No palácio. Tem pregador e tem homem que Deus chama para ir para onde? Para o palácio. Agora tem pregador que Deus chama ele para o mato. Para as ruas, para as vielas, para os cabarés. Tem lugar que Deus coloca, e olha para cá, outra coisa, não faça essa distinção. O fulano de tal é doutor, não pode pregar no mato. Deus não está ligando para ter o título não. Pode acabar com isso. Fulano de tal, ele tem vários títulos. Eu conheço um amigo meu, que ele é doutor formado em Dallas, em linguística, e ele está trabalhando lá no meio do mato, nos índios. Ok? Olha para cá, porque tem muitos que dizem, fulano de tal é um doutor, esse lugar aí não é para ele. Eu já vi isso. Fulano de tal é um grande pastor, essa igrejinha não é para ele. Olha para cá, igreja de Jesus é de Jesus. E qualquer alma é valiosa para Deus. Eita, glória a Deus, não é assim? Qualquer alma é valiosa. Olha, se tiver um cantor que só quer cantar a igreja grande, esse cantor não é de Deus. Se tiver um pregador que só quer pregar a igreja grande, esse pregador não é de Deus. Porque o homem de Deus sabe que o ministério dele não depende dele, depende da graça de Deus. Glória a Deus. Eu plantei, Apolo regou. Agora, está filmando direito? Agora olha para cá. Deus tem um ministério para cada um de nós. Sim ou não?
Tem uns que Deus vai botar onde? Diga aí no microfone. No palácio. No palácio. Tem outros que ele vai botar onde? Lá nas favelas, nos becos. Tem um que ele vai botar na cidade famosa, sim ou não? Sim. Mas tem outro que ele vai botar onde? Lá no meio do mato. Lá do meio do mato. E agora porque ele está no meio do mato, ele não é homem de Deus. É homem de Deus. Olha para cá, olha para cá. Querido pastor, você que está na cidade que às vezes o nome dela quase nem aparece no mapa. Você que não tem nome na internet. Você que não está no YouTube, nem tem like. Isso não quer dizer que você não seja homem de Deus. O ministério que você faz na sua cidade tem valor para Deus, da mesma forma que o Billy Graham fazia para o mundo. Porque para cada lugar Deus tem um. Às vezes, podia ser que o Billy Graham não ia fazer o que ele fez mundialmente lá no meio do mato. É assim ou não é? É assim. Você vê que Deus disse, olha, eu vou levar Paulo, porque Deus conhecia a estrutura dele. Eu vou levar Paulo para pregar para os gentios, para pregar para os judeus e para pregar para quem? Para reis. Eu pergunto, o Paulo era mais crente do que Pedro? Fale aí. Não. O Paulo era mais crente do que Pedro? Não. Pedro era mais crente do que Apolo? Não, também Todos não. tinham o mesmo Jesus? Tinham. Agora cada um tinha ministério diferentes. É isso que eu quero dizer. Deus às vezes te chamou, meu pastor, só para tu ficar na tua cidade. Deus às vezes te chamou só para tu pregar lá para o povo daquela igreja. Agora, se tem alguém que é convidado para estar em palestra, para estar pregando, né, assim, para estar no nível nacional, glorifique a Deus, porque você tem que saber que Deus colocou ele naquele momento. Todos estão na mesma dispensação de Deus, né, pastor? Todos estão na mesma dispensação e trabalhando para o mesmo Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Deus. Tem pastor que fica, eu não prego nessa convenção, eu não prego nesse evento. Fique tranquilo, tu não está pregando na tua igreja, tu não está pregando no teu bairro. E se Deus levantou outro, aprenda com o outro. Tem coisa que eu sei que Deus não me chamou para ela. Tem coisas que eu sei que Deus não me convidou para aquilo ali. Você tem que discernir isso. Então tem homens de Deus que Deus chamou para ele viver aonde? No palácio. Mas se tiver no palácio, olha para cá. Se tiver no palácio, meu pastor que está no palácio, não é para tu se achar grandão, não é para tu se achar um bichão. Tu só está ali porque Deus te colocou para fazer uma obra. Foi isso que o Mardoqueu disse para Esther. Quem sabe não foi para isso que... Porque a Esther estava toda bonitinha no palácio, arrumadinha, e aí não queria fazer nada. Ele disse, olha, Deus te colocou, quem sabe aí, por causa dessa situação. Mas se tu não ligar, ele vai levantar outro, porque ele é o dono da obra. Eita, glória a Deus. Então te contenta. Se o teu ministério é no palácio, como Daniel, Sadraque, Mesaque, então fique tranquilo. Mas tem homem que Deus vai pegar e botar lá na lama. Tem obreiro que Deus vai pegar ele e vai colocar no meio da pobreza. Não é assim? Vai colocar ele fora de um contexto grandioso. Olha aí, Ezequiel, primeiro, como é que diz? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos... Peraí, onde é que ele estava? No meio dos cativos. E Ezequiel era o quê? Profeta. E o que mais? Sacerdote. E ele estava onde? No meio dos cativos lá. Ele estava no meio da pobreza. Pobreza. Ele estava no meio de quem? Dos presos. Ele estava no meio de quem? Dos desesperados. Ele estava no meio de quem? Dos escravos. Dos oprimidos. Mas Daniel estava onde? No palácio da Babilônia. Então olha para cá. Deus vai pegar agora Eliseu e vai fazer o ministério de Eliseu ficar público. Vai se tornar maior do que o ministério de Elias. Mas Elias fez a parte dele ou não fez? Fez. Então faça a parte que Deus te deu, meu filho. Faça a parte que Deus te deu. Olha, se não estão valorizando você como você acha que merece, olha para cá. Está filmando direito aí hoje, irmão? Porque tem obreiro que diz, ninguém me valoriza. Quem te valoriza é Deus, rapaz. O próprio Paulo diz, o que é que tu não tem? O Senhor é quem te faz sobressair. Quem exalta é Deus, quem dá é Deus, quem coloca é Deus, quem tira é Deus, quem bota é Deus, te contenta. É porque tem esquema. Pode ter o esquema do diabo que tiver. Mas se Deus é contigo, Ele te levanta. Então cada um tem um ministério. Viva o ministério que Deus te deu. Não existe ministério pequeno nem ministério grande. O que existe é que Deus usa cada um no seu devido lugar.